representando a Federação Espírita do Estado da Bahia, em nome de todos os espíritas baianos, convidamos o Dr. Marcelo Mariano, vice-presidente desta instituição, para homenagear nosso Divaldo pelos 60 anos de oratória espírita. Meus amigos, minhas amigas, aqui representando Creuza Lage, diretora, presidente da FEEG, estamos entregando ao nosso Divaldo uma placa, homenageando os seus 60 anos de oratória ininterrupta, 8 décadas de existência física, e que diz a placa: homenagem dos espíritas baianos a Divaldo Pereira Franco, pela passagem de seu aniversário e pelos seus 60 anos de trabalho profícuo, semeando paz, consolando aflitos e iluminando consciências. Federação Espírita do Estado da Bahia, Salvador, 5 de maio de 2007. Muito obrigado. Convidamos também a senhora Itamisa, representando a caravana dos confrades de Aracaju, Sergipe, onde tudo começou, para prestar sua homenagem a Divaldo pela fidelidade do Clube Espírita nos 60 anos de oratória. Bem, meus amigos, nós estamos aqui em nome da caravana de Aracaju, presentes aqui 40 pessoas, e queremos dizer: Divaldo, 80 anos de existência, 60 anos de amor ao próximo. Nenhum caminho é difícil quando percorrido com esperança. Pode-se viver uma vida magnífica quando se sabe trabalhar e amar. Trabalhar pelo que se ama e amar aquilo que se trabalha. O bem comum uniu nossas mãos e guiou nossos passos durante uma vida em que caminhamos sob sua orientação. Por isso, nossa alegria por estarmos juntos. Pessoas como você deixam a marca por onde passa. Nosso reconhecimento e gratidão. Caravana de Aracaju. Nós vamos passar a palavra agora ao nosso homenageado, Divaldo Pereira Franco, para dar início ao nosso workshop Encontro com a Paz e a Saúde. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, permaneça conosco a paz de Jesus Cristo. As nossas primeiras palavras são de gratidão, de afeto, reconhecimento ao Senhor dos mundos, pela subida honra que nos confere de nos encontrarmos na seara do seu Filho Jesus. Agradecendo essas homenagens, transferimos-las à doutrina espírita, que nos dignifica com os postulados exarados por Allan Kardec no Pentateuco da Codificação. Guardarei no imo d'alma a proposta de ternura e as vibrações de afeto, para que possa errar menos no período de existência que por acaso
ainda tenha que percorrer no atual corpo físico. Vamos dar início ao nosso workshop. Inicialmente agradeceríamos que desligassem, por favor, os seus telefones celulares, ou que os colocassem apenas em vibração. O amor, a paz, são essenciais à própria vida. Jesus sintetizou a sua mensagem de amor quando nos propôs que nos amássemos uns aos outros, para que todos soubessem que somos seus discípulos. Gostaríamos de sintetizar a proposta inicial do nosso seminário em uma página de alcandorada beleza, escrita por um nobre autor francês que nos enriqueceu de maneira invulgar quando publicou sua primeira obra, Nesta Noite, a Liberdade. Referimos-nos a Dominique Lapierre, esse autor da biografia de Mohandas Karamchand Gandhi, o apóstolo da paz, o símbolo da não-violência. Dominique Lapierre sentiu-se tão feliz por haver publicado esta obra, logrou sensibilizar o mundo, de paquistaneses a ingleses, de indianos a aqueles que antes se haviam posto contra a libertação da Índia, os membros conservadores do Império Britânico. Aquela história rendeu-lhe tantos estipêndios que ele pôde considerar-se um homem afortunado e passou a amar a Índia. Continuou a visitá-la e, ao perceber a miséria imensa que se distendia sobre o país continental, Dominique Lapierre observou a desgraça dos párias e aqueles marajás que tinham a desgraça moral. Resolveu então devolver um pouco à Índia do que a Índia lhe houvera proporcionado. E escreveu posteriormente um livro cujos direitos autorais ofereceu a uma obra de educação infantil. O velho conde havia erguido durante o tempo da dominação inglesa um lar para crianças órfãs, para crianças párias. As vicissitudes da vida levaram o nobre a dificuldades financeiras muito graves. E a obra estava numa situação deplorável quando Dominique Lapierre percebeu que poderia fazer alguma coisa e escreveu então Muito Além do Amor. Será que existe algo que se encontre muito além do amor? Sim, o amor transcendental. A obra faz também uma análise do paciente zero, soro positivo do HIV. Narra os primeiros casos de AIDS que tiveram lugar em Los Angeles, em New York, em Miami, quase que subitamente, surpreendendo a medicina com a presença do câncer de Kaposi, mas de uma maneira deplorável e avassaladora. Começa então a grande jornada para identificar o que logo depois se caracterizou como sendo uma epidemia mundial. Aquele paciente zero, que era piloto de uma companhia de avião, havia ele próprio disseminado o vírus na sua conduta apaixonada e irregular. E em breve apareceriam os portadores de AIDS em diferentes pontos do planeta, obrigando que se realizasse nos Estados Unidos a caça terrível a esse vírus desconhecido, assassino, cuja conduta
irreversível no ataque ao organismo humano, ameaçaria talvez de extinção a sociedade terrestre. Quando Dominique Lapierre termina de escrever o seu livro, por volta de 1992, haviam 10 milhões de infectados no mundo, conforme os dados da Organização Mundial de Saúde. Na atualidade, são 42 milhões de indivíduos infectados soropositivos que continuam infectando outros, ameaçando, sem qualquer sombra de dúvida, parte do continente africano, da Ásia, da Europa, das Américas, pela terrível manifestação destrutiva desse vírus que experimenta mutações toda vez quando ele se encontra perseguido pelos arsenais da ciência. Os Estados Unidos erguem-se inicialmente para a grande caçada, o que também irá ocorrer em Paris, no Instituto Pasteur. O trabalho de Dominique Lapierre, pioneiro no gênero, está entremeado de uma página de grande beleza lírica e humana. A história de uma menina pária, que era chamada em Benares a pequena ave de rapina do rio Ganges. Chamava-se Ananda, alegria. Ananda residia numa família miserável às margens do sagrado rio. Ela e seus vários irmãos tornaram-se especialistas em mergulhos nas águas lodosas do Ganges, onde eram atiradas as cinzas dos cadáveres cremados à sua margem, mas também onde eram atirados os cadáveres dos párias, que não tinham direito à cremação, e ali decompunham-se nas águas lodosas e ameaçadoras, que serviam para banhos, para serem sorvidas, porque aquele que em Benares, a cidade sagrada da tradição da Índia, se banhasse nas águas do rio Ganges, teria fácil acesso ao reino dos céus. A pequenina ave de rapina celebrizara-se, porque sendo pária, a epiderme negra, e sendo ainda uma adolescente de 12 anos, tornara-se célebre pela habilidade que tinha de submergir e dos cadáveres arrancar alguns destroços que pudessem ser vendidos na casa dos seus pais. Eram dentes de ouro, eram quaisquer metais preciosos que estivessem no cadáver e que foram atirados às águas lodosas do rio. Mas eram também quaisquer outras formas que pudessem proporcionar valores àquela família que se caracterizara pela crueldade, governada pela astúcia e pela impiedade de uma senhora que era a mãe daqueles pequeninos. O seu marido era célebre porque às margens do Ganges era um cremador de cadáveres. Residia junto a um grande palácio. A sua casa sórdida, miserável, que exalava odores pútridos, certa feita, teve que ser levada à opinião judicial, graças a acusações que vieram do próprio Marajá. Porque dizia Sua Excelência que era uma desonra ter ao seu lado párias e uma casa caracterizada apenas pela presença da morte. O proprietário foi à justiça e, graças à habilidade de um grande advogado, ganhou a causa e teve a ocasião de dizer que se ao lado da sua residência morava praticamente um rei, ele também era rei, rei dos miseráveis, rei dos cadáveres.
Ananda. Alegria era filha dessa família. Ali nas margens do Ganges, ela mergulhava com facilidade nas águas escuras. Demorava até 3 minutos na sua caça perigosa. E quando subia, sempre trazia nas mãos braceletes ou dentes, retalhos de metais preciosos, outros lixos que encontravam nas águas do Ganges e que a família vendia com uma avidez e uma cobiça incomum. Ananda completou 13 anos. Era quase negra, ariana, mas era pária. A tradição de 4.000 anos de vergonha, de horror, obrigara a andar sempre com as vistas para baixo, a evitar que a sua sombra caísse sobre alguém, o que contaminaria o outro, a reconhecer ser castigada por Deus, vítima da tragédia das reencarnações. Deveria pagar o seu karma de maneira inclemente, viver dos dejetos, retirar o alimento dos cadáveres, não ser quase humana, quase nunca enunciar qualquer palavra, sofrer toda e qualquer tipo de sevícia, de perseguição, experimentar opróbrios sem reagir, todos eles, os párias, que apesar do esforço de Indira Gandhi, que fez legalmente extinguir a casta, continua ainda na Índia das tragédias do cotidiano, do grande poder econômico e da moderna tecnologia de ponta e da miséria absurda a que são relegados seus filhos. Ananda, aos 13 anos, conforme a tradição, deveria casar-se. E naturalmente seus pais elegeram o homem que se encarregaria de cuidar dela, melhor dizendo, de ela cuidar dele. E a partir de então, começaram as transações das castas mais baixas, até o momento quando a família recebeu a presença de uma outra família rica, que trazia os presentes iniciais para os primeiros acordos a respeito do matrimônio da ave de rapina do Ganges. Ela não teve o direito de participar das conversações. Escutou durante várias semanas as discussões acaloradas de seu pai, de sua mãe, com os pais dos pretendentes. E por fim se negociou que os pais se encarregariam de contribuir com uma cota, enquanto aquele que vinha buscá-la deveria também trazer uma grande parte para poder, desse modo, realizar o consórcio matrimonial, que na Índia constitui um evento de características muito complexas. 14 dias antes, Ananda apresenta na face uma ligeira despigmentação. E para sua surpresa, ao tomar de um alfinete, ela tenta perceber a sensibilidade e nota que não percebe a picada do delicado instrumento. Corre à mãe e diz-lhe que havia perdido a sensibilidade naquela despigmentação. A mãe assusta-se e chama um dos muitos curandeiros da rua, que exercia o papel de médico provincial. Amanda foi até ele e, depois de um exame muito rápido, o diagnóstico terrível, lepra. Ananda ficou estarrecida e a mãe, não houve mais qualquer diálogo. No dia seguinte, quando Ananda despertou, a família estava reunida, como sempre, diante da gamela do alimento que servia a todos. Ananda sentou-se, a família deu-lhe as costas e a mãe apresentou-lhe a porta da rua. Estava ali uma trouxa de farrapos. Era tudo quanto a pobre pária possuía. Ananda compreendeu.
não tinha mais lar. Agora deveria misturar-se aos 5 milhões de leprosos que deambulavam pelas ruas das cidades indianas. Era uma leprosa a mais. Alimentar-se com os cães, revolver as latas de lixo e abandonar todo e qualquer lugar onde pudesse ser instrumento de degradação. Ela ainda tentou falar alguma coisa. Seus irmãozinhos choravam, mas a impiedade do karma, na visão indiana, era terrível. E a mãe continuava hierática, apontando-lhe a rua. Ananda, pega a trouxa, 13 anos, pária, e sai de cabeça baixa para misturar-se na multidão colorida de Benares. Nem uma moeda sequer. Nunca mais poderia voltar ao lar. Não tinha família. Seu nome estava riscado do clã. No dia seguinte, o mensageiro foi à casa do noivo devolver os presentes e levar a trágica notícia da morte de Ananda. A lepra era o ingresso no cemitério dos mortos-vivos. Ananda vai agora mendigar junto a outros rancenianos. O seu rosto agora está marcado de maneira perfeitamente significativa. As abas das orelhas crescem, as abas das narinas apresentam algumas manifestações putrefatas. E Ananda mendiga de um lado, de um lugar para o outro, até que se lembra que tinha no nariz um anel de ouro. Arranca-o e vai a um lugar qualquer e vende-o por uma importância miserável, o que lhe permite comprar algum alimento para não morrer à fome naqueles instantes. Mas a importância não lhe permite alimentos para uma semana sequer. E um dia, numa das estações de trem, Ananda desmaia. A fome está transida de dor. De repente, alguém toca-a com o pé. Ela abre os olhos. Um sorriso está acima do seu rosto. É um homem gentil. É um mensageiro da esperança. Eu necessito de alguém como você para tomar conta de 3 filhinhos que eu tenho. Você é a pessoa ideal. E deu-lhe 20 rúpias, que era uma importância expressiva. Ananda percebe que aquele homem veio dos céus. Ela reúne os trapos, levanta-se pela força do desejo de sobreviver, mas não olha, ele pertencia a outra casta. Ela segue-o como animal e ele a leva a uma hospedaria. Ananda entregue a um capataz. Ele era aliciador de menores para a prostituição. O benfeitor era um proxeneta profissional. Ananda e outras meninas assustadas ali estão como presas para serem jogadas aos bordéis mais desventurados de Benares. As marcas da lepra são disfarçadas com alguma maquilagem. Ela submete-se aos mais terríveis suplícios, porque era uma pária para servir aos piores párias que transitavam por aquela região hedionda. Encontrava-se na cidade de Benares uma instituição de amor. Era chamada Pouso da Paz. Fora criada pela alma generosa de Madre Teresa de Calcutá. Aquela casa estava sempre aberta aos filhos do sofrimento. Era dirigida por uma mulher extraordinária, também de epiderme quase negra,
Ela viera de um país próximo e dirigia aquela casa com sorriso, a irmã Bandona. Certo dia, ela percebe naquela fila imensa dos necessitados de alimentos uma sopa rala de arroz, o rosto quase totalmente coberto, uma figura esquálida. Ela de imediato percebe, retira da fila e traz até o pequeno balcão. Ela percebe que aquele ser frágil trema, oculta-se por detrás de tecidos apodrecidos, exala odores insuportáveis. E a irmã Bandona diz-lhe: levante um pouco a cabeça. Ela recusa-se. São 4.000 anos de escravidão. Mas a grande esforço, ela ergue um pouco o rosto. E a irmã Bandona percebe com seu olhar de lince as marcas da lepra. Retira da fila, leva a um lado, dá-lhe alimento e lhe diz: minha filha, nós temos onde colocar você. É um animal assustado. Outra substitui a irmã Bandona na fila imensa e ela vai levar alegria, Ananda, para um dos muitos pavilhões que Madre Teresa havia conseguido colocar em um velho palácio que pertenceu a um marajá do Sudão que o abandonara. E em decadência ela o invadiu e conseguiu que alguém vendesse a um benfeitor que usou desta frase: Deus me deu, então eu dou a Deus. E ofereceu a Madre Teresa para colocar ali os seus primeiros infelizes, enquanto a população reagia terrivelmente contra a frágil freirinha que era estrangeira e que viera disseminar a lepra, que viera impor o seu Deus, muitas vezes apedrejada e perseguida pelas ruas de Calcutá, de Bombaim, de Benares. A freirinha sorria, 1,58 m, frágil, o rosto já marcado pelo passar dos anos, mas ela sorria e ela dizia: são os filhos de Jesus que ainda não descobriram. Ananda vai submetida ao tratamento da época. Óleo de chalmúgara, uma árvore que havia na Índia. A irmã Bandona deixa-se tocar por aquela menina frágil. E ali ao lado do seu leito, com pomadas e poções, com asseio e cuidados, lentamente vai arrancando-a do estado deplorável em que ela se encontra. O seu organismo jovem reage, e 6 meses depois, ela está praticamente recuperada. Os sinais mais característicos da lepra desapareceram, pelo menos a olhos vistos. E Ananda, como um cãozinho fiel, segue os passos da irmã Bandona aonde quer que esta vá, sempre de vistas baixas, sempre olhando para baixo, e com medo, aquela senhora, por certo, queria impor-lhe o seu Deus. Ela era pária, ela adorava 1000 deuses, inclusive a Ganesh, o Deus que representava uma das reencarnações de Krishna, que a tradição dizia que lhe amputaram a cabeça, e para que ele vivesse foi necessário amputar a cabeça de um elefante e colocá-la sobre o seu ombro. E Ganesh passou a ser um deus de grande poder em toda a Índia. A desconfiança dominava a alma da pequenina, o karma. Esse deus estrangeiro talvez não considerasse a reencarnação, os renascimentos dos infelizes. Mas um dia, quando Bandona e ela entram no pavilhão em que estavam os rebutalhos humanos, esteiras no chão, imundos,
Eles eram 5 milhões no solo da Índia. Não havia como atendê-los. Então a irmã Bandona vê uma esteira e encontrou um que estava do lado de fora, mais amputado, e tralho. Então aconteceu algo que a jovem Ananda não podia imaginar. Sai das sombras um ser que era menos que um cadáver. Cotos vem como animal e diz: a esteira é minha. E então, nesse momento, uma revolução dos desgraçados. Bengalas, pedras, paus, muletas voam, gritaria em vários dialetos. Irmã Bandona segura o crucifixo que ela tem, brilhante, de madeira, de oliveira, permanece petrificada e olha-os e diz: Pai nosso que estais nos céus. Não treme o músculo da face. Ela foi preparada para aquilo. A severa disciplina da ordem das Irmãs da Caridade havia-na preparada para a revolução dos beneficiados. A menina corre, esconde-se-lhe atrás e ela permanece. Uma aura de paz cai no turbilhão dos desgraçados. E daí a pouco todos repetem em inglês a oração dominical. Irmã Bandona sorri, olha para eles e diz: a esteira não é sua, você não ficará. Austeridade, saia. E vai buscar o paciente a quem ela destinara um pedaço de esteira. Agora que você obedeceu, eu solicito alguém que esteja melhor, que me dê uma esteira para ele. Pela primeira vez, Ananda olhou-a de baixo para cima. E a irmã Bandona pôde olhar Ananda. Sorriram. Iniciava-se uma era nova para a ave de rapina do rio Ganges. Dias depois, aparentemente curada, a menina chegou à irmã Bandona e disse: eu quero pertencer à ordem das Irmãs de Caridade. Era uma transformação inesperada. Irmã Bandona comoveu-se até as lágrimas. Conseguir que um pária saísse da sua perpétua condenação. Só o amor. Dar paz a um coração açoitado por milhares de anos de sevícia, de abandono e de ódio, é muito além o poder do amor. E agora a menina vai para Calcutá. A casa em Calcutá era chamada do Coração Puro. E quando ela chega lá, depois de uma longa viagem de trem, é recebida carinhosamente, agora por uma outra mulher extraordinária. Ela vai ter a oportunidade de conviver com a irmã Paul, que era uma fibra de amor, uma abnegação do mesmo estirpe da irmã Bandona. Não conheceu Madre Teresa, que estava nas suas viagens pelo mundo, mas quando ela chegou ao pátio central daquela casa, então ela teve um grande choque, porque ali estava Jesus crucificado e estava escrito em inglês: I'm thirsty, tenho sede. Ela então perguntou: de que ele tem sede? De amor. Há 2000 anos ele gritou: tenho sede. E deram-lhe uma esponja vinagrosa na ponta de uma lança. 2000 anos depois ele continua dizendo: tenho sede. E nós, em nome da caridade, desejamos dar-lhe a única água que ele pode beber, que é o amor. A menina sorriu
pela primeira vez na sua vida. Bem, ela sorria nas margens do Ganges, mas ela sorria quando era uma ave de rapina. Agora não, era uma pomba que se voltava para Deus. Foi submetida às severas disciplinas, mas teve medo das demais amigas. Ela era pária, a sua pele dizia-o. E todas, apesar de estarem numa casa de caridade, olhavam-na com suspeição, tinham medo do contágio, o contágio do karma, a degradação daquele espírito que deveria carregar eternamente a culpa. E ela compreendia. Daí, foi conduzida às tarefas mais humilhantes, os dejetos, a limpeza, o que a tornava de certo modo ainda desventurada, porque continuava como pária, apesar de ter feito esforço para entender aquele Deus branco que a Madre havia colocado como diretriz de todas as filhas da caridade. Ela continuava pária. Mas a irmã Paul, percebendo o conflito, também ia ajudá-la, ia trabalhar na limpeza dos sanitários, com as suas mãos, para mostrar que não havia distinção de classe, mas havia marca. Logo depois do noviciado, em um dia inolvidável, o dia 8 de dezembro de 1985, o dia em que a Igreja de Roma celebra a Concepção de Maria, a data tradicional de Nossa Senhora da Conceição. Nesse dia, a religiosa número 2458 era Ananda. Ananda estava vestida com sari de seda, coroada de lírios miúdos. Era o momento do seu casamento com Jesus. Ela fez com todas as demais os votos perpétuos de pobreza, de humildade, de trabalho pelos pobres mais pobres. E depois de receber a bênção episcopal, as noviças dirigiram-se à sacristia, onde Madre Teresa, com uma tesoura, cortou-lhes as longas tranças. Ali estavam familiares de todas. Ananda não tinha ninguém. Então, a irmã Bandona, que viera de Benares para ver a consagração da sua filha espiritual, recebeu as tranças para guardá-las, e sorriu quando agora ela trocou o traje de seda por um tecido ralo, branco, debruado de azul, um sari de 3 metros, que lhe envolveu o corpo, lhe cobriu a cabeça. Era a irmã de caridade. Ela ficou com o mesmo nome, Irmã Maria Ananda. Irmã Maria Alegria. Dizer da alegria de Ananda é impossível. A AIDS está devorando o Ocidente. Os Estados Unidos encontram-se em terrível aflição. Os laboratórios de pesquisa. Estabelece-se uma disputa comercial entre Paris e Norte América. As intrigas internacionais, a tentativa de descoberta de uma vacina, de um soro, de um tratamento. Homossexuais morrem como moscas. O câncer de Kaposi toma-lhes o corpo de maneira deplorável. Cientistas, antropólogos, arqueólogos, pilotos aéreos, cabeleireiros, estilistas. A praga do milênio cai sobre um grupo estigmatizado.
A própria palavra AIDS, que é a sigla em inglês, a síndrome da imunodeficiência adquirida, soa como lepra. E os portadores tudo fazem para disfarçar aquelas características que definem o que será a grande epidemia do fim do milênio. Nova York está apavorada. Na penitenciária de Sing Sing, os danos são terríveis. A doença nova alastra-se entre os presidiários, principalmente os toxicômanos, que se utilizam de agulhas infectadas. Chega ao estado de horror dos mais terríveis. O prefeito de Nova York, o Sr. Koch, não sabe o que fazer. Ele que está pressionado pelos movimentos gay, pelos movimentos de saúde, pelos diversos movimentos de minorias raciais, ele que está desejando e tentando limpar, melhorar a cidade, o que vem conseguindo para diminuir o crime dos grandes bairros do Bronx, do Harlem, está agora com esta terrível tragédia nas mãos, sem saber o que fazer. Então ele teve a ideia de conseguir uma casa aonde se pudesse colocar pelo menos alguns portadores, aqueles que estavam sob os viadutos. Os hospitais recusavam-se terminantemente. E quando algum abria uma ala, era uma ala de pestosos, onde não entrava a compaixão. E mesmo os especialistas, os médicos e paramédicos, tinham pavor, tinham medo do contágio. Eram ainda os dias da grande ignorância. Ele não conseguindo nada, porque qualquer tentativa ressoava como um ato político, resolveu apelar para a religião e conseguiu do cardeal O'Connor que se engajasse na tarefa de conseguir um lugar qualquer para colocar aqueles aidéticos. E foi em Greenwich Village, o bairro boêmio de artistas, de celebridades em New York, que numa área praticamente do fim, onde vivia uma grande comunidade gay, se encontrou uma casa que pertencia a uma das ordens religiosas, sobre a qual o cardeal tinha uma influência, e então foi oferecido ao prefeito para que ali instalasse a primeira casa de socorro humanitário aos portadores da AIDS. Mas quem se encarregaria? Quem cuidaria desses pestosos? Madre Teresa estava de passagem por Nova York e ela soube do impasse. Então não teve dúvidas. Ela procurou imediatamente o prefeito e ofereceu às suas irmãs de caridade, aquelas que trabalhavam no morredouro, porque ela havia criado casas para morrer. Todo mundo pensava em casas de saúde, em sanatórios, em clínicas. E os que estavam para morrer deveriam ficar no anonimato. Ela havia erguido quantas casas? Somente ela cuidava então de 186 mil leprosos no mundo. Milhares de crianças, milhares de outros doentes. Então a freirinha entrou no gabinete do prefeito de Nova York e ofereceu às suas irmãs com uma condição. Tudo teria que ser muito simples, rigidamente pobre, porque elas haviam feito voto de pobreza e deveriam viver não nos padrões americanos, mas nos padrões de Calcutá, na Índia. Depois de muitas demarches, ela foi visitar a casa de 3 andares, que pertencia a uma pequena comunidade religiosa junto à igreja. Ela estabeleceu os critérios da recuperação. Nada de chuveiros, nada de ar refrigerado ou de aquecimento. Era uma disciplina muito austera,
mesmo com o frio terrível de Nova York no inverno, ou o calor de 42 graus em julho, agosto, elas deveriam suportar. Nada de cama, senão para os doentes. E mesmo para eles, não camas hospitalares. As camas metálicas, modestas, e melhor, camas que já tivessem sido usadas. Nada de luxo. Eles necessitavam de amor e não de comodidade fútil. Depois das suas exigências, Madre Teresa resolveu ir a Calcutá para escolher as irmãs de caridade que viriam a Nova York. E veio um pequeno grupo. Nesse pequeno grupo, a irmã Paul, a severa mestra, a abnegada, cujo amor ia além do amor, Maria Ananda, Alice e outras. O drama de Alice será mais tarde narrado quando ela morre de hidrofobia, depois de mordida por um cão, lá mesmo em Calcutá. E Ananda, que também havia sido vítima da mordida do animal hidrófobo, conseguiu ser salva por vacinas que Alice não fizeram qualquer bem. Então agora Alice não pode mais vir. Elas chegam em dezembro. E quando saltam no aeroporto Kennedy, a surpresa é impressionante. Pela primeira vez veio cair neve. Não tinha ideia da neve. São os céus que as estão homenageando com flocos de alvura. Até pego no ar para comer. Pela primeira vez, a alfândega de Nova York é tomada de um grande espanto. A bagagem, quando vai passar pela fiscalização, qual bagagem? Trapos, uma bacia, um sari, um pedaço de sabão, uma toalha, talheres, um garfo, uma faca, uma colher, roupas usadas, colchonetes dobrados e amarrados de corda. Elas trazem tudo. Era aquilo de que elas necessitavam, nada mais. Os fiscais ficaram apavorados. E tudo estava escrito Madre Teresa de Calcutá. Então elas foram colocadas em um ônibus e foram levadas para aquela casa, a casa do presente de amor. Ela ficará conhecida como a casa do presente de amor. A comunidade gay reage no bairro, porque os primeiros pacientes são toxicômanos, que estão infectados. Elas recebem com uma abnegação incomum. O drama da AIDS continua. Tenta-se uma vacina. Estamos por volta de 1985, 86. O drama continua terrível. As mortes. Quando desaparece a imunidade do organismo, enfermidades parasitas alojam-se. Herpes em todo o organismo, na boca, de não poder ingerir nem água. O emagrecimento total. E quando ataca o cérebro, as alucinações, a loucura, a agressividade, elas resistem estoicamente. Não estão acostumadas com as terapêuticas americanas. Foram seus ungüentos da Índia, as suas poções. Então, um grande médico que vai ser voluntário tenta dissuadi-las daqueles métodos primários, fala-lhes de antibióticos. Elas estavam acostumadas a cuidar de pacientes que iam morrer, mas a mentalidade americana era de prolongar-lhes a vida para que eles pudessem viver. Elas tinham dificuldade de entender isso. Deve ser tão bom voltar para a casa do pai. Não tinham ideia de como se contraía a doença. Aquele puritanismo da igreja tradicional.
a ausência de conhecimento dos dramas da sociedade contemporânea, na grande pátria americana, a promiscuidade sexual, elas ignoravam totalmente, não tinham ideia. A própria Ananda foi um travesti que estava quase morrendo, com o corpo aberto em exulcerações, que ele contou a trajetória dolorosa da sua vida. Era analfabeto, prostituiu-se, contaminou-se sexualmente, contaminou-se também tomando drogas através de injeções endovenosas. Falou-lhe, ele era tão sofrido. Ananda, um dia tomada de grande compaixão, beijou-lhe na testa. Depois lembrou-se que era pária. Agora não mais pária. Agora era sua irmã, porque ela havia aceitado Jesus. Então ela compreendeu as dores do mundo. Sempre pegavam na cruz que tinham ao ombro, seguravam-na para poder enfrentar. O médico lhe disse: aqui não é a Índia. Eles são perversos, são revoltados, eles odeiam, são depravados, desceram aos abismos mais sórdidos da depravação. Foi quando Madre Teresa, sabendo dos presidiários de Sing Sing, resolveu exigir que aqueles que estavam morrendo recebessem liberdade condicional ou indulto e viessem morrer com dignidade na casa de presente de amor. Ela travou uma batalha com o prefeito de Nova York, e quando o prefeito não suportou mais, encaminhou ao governador, e ela travou uma batalha com o governador, que terminou rendendo-se, e mandou para a casa de caridade 4 criminosos, portadores de alta periculosidade, mas que estavam morrendo de AIDS. E ali Madre Teresa e as suas meninas começaram a cuidar deles, a dar-lhes amor. Um deles apaixonou-se por Ananda, depravado e sórdido, não podia entender, apaixonou-se terrivelmente por aquela menina negra, mas era um negro indiano, silenciosa, um olhar que penetrava profundamente. A lepra desapareceu. Como? Não se sabe. Não teve recidiva. 3 anos depois não tinha tido recidiva. Não tinha nenhuma válvula para expurgar, como muitas vezes fica em resíduo nos portadores da hanseníase. Apaixonou-se terrivelmente, desnudou-se diante dela. Ela sempre sorria e escapava. Certo dia ela estava atendendo um outro paciente, quando ele veio com a injeção do seu próprio sangue e cravou-lhe uma agulha no glúteo e injetou-lhe o sangue. Você não me quer porque eu sou aidético. Agora você está contaminada. Ela olhou para ele, cuidou da picada, continuou sorrindo e não se contaminou, até quando o livro foi escrito. Por que o amor é um dos melhores preventivos contra o mal? Porque aqueles missionários do passado que iam cuidar de rancenianos e tuberculosos na África, na Ásia, por que eles não se contaminavam? Ficavam imunizados pelo amor. Um que outro sim, que se oferecia para ser o exemplo, como Damião de Vester, em Molokai, no Havaí, o sacerdotezinho belga, que ocultou a idade e apresentou documentos falsos para ser aceito pelo Papa Leão XIII, tornar-se religioso e vir cuidar dos leprosos de Molokai. A ilha do desterro, quem entrava ali não saía nunca mais, porque os navios ficavam a larga distância e a barca que os levava até a praia era queimada, para não ter volta. Damião de Vester havia pedido a Deus que lhe permitisse a honra de ter as rosas pestilenciais no corpo
pútridas, para ser igual àqueles a que ele tanto amava. E Deus lhe permitiu que o corpo se decompusesse a olhos vistos. E ele mudou completamente a ilha de Molokai, onde haviam antropófagos. Ali abandonados, dedicavam-se a cultos bárbaros, a feitiçaria. Eram canibais. E ele mudou a paisagem, fazendo uma igrejinha de paus a pique, coberta de folhas de banana e folhas de coqueiro, para se reverenciar o mártir da cruz. Então Ananda prossegue no seu ministério com a irmã Bandona, quando logo depois surge o AZT, a primeira esperança. Mas nesse ínterim, as fantasias, as fraudes, os produtos miraculosos nas ilhas do Caribe, os falsários que vendiam poções milagrosas aos aidéticos ricos, dizendo que eles se poderiam recuperar através da aplicação desses produtos. E eles morriam como moscas. A casa de Madre Teresa permanece como uma bandeira de luz neste momento em que a epidemia tomava conta do mundo. E Ananda, agora com 18 anos, terminou a sua tarefa na América. Com a irmã Paul, elas vão agora para a Ásia. Madre Teresa havia conseguido algo de extraordinário em Pequim, em plena China comunista, abrir uma casa para crianças doentes mentais e paralíticas, e mandou buscar em Nova York os seus 2 melhores exemplos de amor, a irmã Paul e a irmã Maria Ananda, a irmã Alegria, que deixou os aidéticos do bairro, os atormentados gays de Greenwich Village, os toxicômanos daquela ponta de Manhattan, tocados do milagre do amor. O amor que proporciona a paz que abre o campo à instalação da saúde. É por esta razão que Jesus estabeleceu como fundamental o amor. Porque aquele que ama estimula os neurônios cerebrais a produzirem substâncias imunológicas que são absorvidas pelo sistema nervoso central, que as transferem ao sistema endocrinológico e que as descarregam no sistema imunológico, tornando os indivíduos perfeitamente imunes a contágios de várias e terríveis enfermidades. Enquanto que o ódio, os sentimentos perversos, as manifestações degenerativas, o ciúme, a mágoa, o rancor, a inveja, o ódio capital, eles produzem toxinas terríveis, energias que desagregam as aglutinações moleculares do átomo e então absorvidas pelo sistema nervoso central, transferidas ao endocrinológico e passadas ao imunológico, matam as defesas e as pessoas ficam como os aidéticos, sujeitas às enfermidades parasitas. Daí o amor é o grande veículo da paz. Asseverava Mohandas Gandhi, todos perguntam qual é o caminho da paz. E eu posso dizer, a paz é o caminho. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Como se adquire essa paz? Através de uma análise profunda, em que o self pergunta-se a si mesmo, fora do ego, qual é a finalidade da minha vida?
O que é que eu estou fazendo aqui? O tempo atemporal, porque ele é o resultado apenas do nosso fuso horário, um capricho de natureza cosmológica, pelo movimento da Terra em torno do seu eixo e em torno do Sol. O tempo é um lugar qualquer da eternidade sem limite. Ele passa, ou nós passamos por ele. E se não pararmos um momento para nos perguntarmos, o que é que eu vim fazer aqui? Ao invés das declarações de revolta, não sei o que eu vim fazer aqui, descubra. Ninguém vai lhe dizer o que você veio fazer aqui. Você que terá que descobrir. Não sei por que eu sofro tanto. Alguém lhe irá dizer. Mas você necessita de amadurecer para entender. Porque a revolta não vai tirar de maneira nenhuma da sua paisagem mental, emocional e orgânica a aflição que o aturde, o desequilíbrio que o aflige, a distonia que o perturba. Elas são, ou eles são, a colheita dos seus atos. Buda asseverou que tudo na vida é sofrimento. E é verdade. O ato de sofrer, a cada instante que vivemos, a cada instante morremos. Morrem 30 milhões de hemácias por segundo em nosso aparelho circulatório. Da hora que chegamos aqui, até agora, já morreu uma 10ª parte do nosso corpo, que foi substituída por novas células, que dentro de um mês estarão mortas, substituídas por outras tantas, até o momento em que não se substituem mais. Então é lícito que paremos e que procuremos saber qual é o milagre da vida, qual é o porquê de estarmos aqui, para podermos entender o caminho do sofrimento. A doutrina espírita exara: estamos na Terra para evoluir. A Terra é o abençoado educandário, onde desenvolvemos as nossas aptidões, aquelas que dormem em nosso mundo íntimo. Todos somos muito mais fortes do que parecemos. Todos somos portadores de resistências inimagináveis. Basta que acionemos esses mecanismos que estão latentes em nós. Sempre surpreende a ciência quando a mãe vê o filho quase ser atropelado e corre e segura um veículo, detém a marcha de um veículo e salva o filho. Força mais do que hercúlea sempre chama atenção nesses momentos de crise, a força que vem de dentro do indivíduo e dá-lhe dignidade para enfrentar quaisquer situações. Ananda é o exemplo do amor da irmã Bandona e se torna o exemplo de amor para muitas vidas. No momento quando nos resolvermos por amar, sem libido, sem paixão, sem interesse mesquinho de troca de interesses, quando simplesmente resolvermos amar, como a violeta esmagada pela pata do cavalo, que ele retribui o golpe perfumando-a, como o sândalo, que no momento em que vai ser decepado, perfuma a lâmina que o corta, como o homem da cruz, que pede ao Pai que os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós pudermos iniciar o amor, de que forma? Tendo compaixão. Somos tão impiedosos. Alguém começa um problema degenerativo e ao invés da misericórdia, o acosso. Ao invés da compaixão, o ridículo. Ao invés da caridade, a indiferença. Quem viver, chegará lá. É raro atingir-se uma idade provecta e não passar por um transtorno de Parkinson, de Alzheimer, uma degenerescência qualquer. Então só há uma alternativa para não chegar lá,
é morrer antes. A falta da substância que fez o cérebro diminuir, encolher-se, petrificar-se, já está em nós. É só o cérebro deixar de produzir. E nós vamos ter o pequenino Alzheimer, que ficou muito gentil nesta narrativa de um médico a um paciente. Tenho duas notícias a lhe dar. Uma boa, outra má. Qual é que você prefere primeiro? E o paciente diz, a má. Então, quero dizer que você está com Alzheimer. Nossa! E a boa? Dentro de 20 minutos você já esqueceu. Então, é uma maravilha de Deus. Estar com Alzheimer não é problema para o enfermo. É karma para quem vai cuidar do enfermo. Então não é culpa do enfermo, não. Quem cuida é que é o devedor. O enfermo é somente a cobrança generosa e amiga, paga, meu bem. É o karma diferente do de Ananda. Então vamos fazer o nosso intervalo com Ananda, o amor muito além do amor.